Fala galera, e aí? Como é que está o seu isolamento social? Você também acha que a gente está vivendo um filme? Parece, né? Quando a gente está na rua, as ruas vazias e tudo mais. É impressionante o que está acontecendo, né? E é uma coisa muito importante. A gente tem que viver isso no âmago da situação, porque eu não sei se a gente vai viver outra situação como essa ao decorrer da nossa vida. Então aproveita muito bem e hoje eu quero falar para você das coisas boas que tudo isso vai trazer. Eu sei que tem muitas reflexões, muitas teorias de conspiração aí em relação aos chineses e eu não quero nem saber, ou se eu soubesse não quer saber disso. O que a gente quer agora é trabalhar o lado positivo de tudo isso, porque a gente acredita que tudo isso tem uma razão. Mas antes de começar, se você não está inscrito, como sempre, se inscreve no nosso canal, dá o seu like nesse vídeo e ativa o sininho para receber as nossas notificações. E eu quero começar com uma coisa muito simples, que eu tenho certeza que você já ouviu muitas e muitas vezes, que é o tal do home office. Home office talvez seja a coisa mais... o que começou a ser falado de uma maneira mais positiva nos últimos tempos. Home office existe há muito tempo. Muitas empresas seguem isso, mas eu diria que aqui no Brasil ainda existia alguma desconfiança sobre isso. Não, o empregado vai ficar em casa, não vai trabalhar e tudo mais, e de repente a gente se viu numa situação onde isso tinha que acontecer, porque era uma questão de vida. E muitas empresas dispensaram os seus funcionários com a condição que eles trabalhassem em casa. Trabalhar de casa precisa de uma disciplina, então se você nunca trabalhou de casa, desenvolva essa disciplina, você tem que saber o que você tem que fazer, você tem uma responsabilidade, você tem coisas que você tem a cumprir. Por outro lado, o próprio horário de trabalho ele pode se flexibilizar um pouquinho mais e você está de perto da sua família, quer dizer, coisas como qualidade de vida devem emergir de toda essa situação. Então, home office é a primeira coisa muito interessante que toda essa situação negativa trouxe para a gente. A segunda coisa é todos esses aplicativos de encontro. O que eu chamo de aplicativo de encontro? Skype, Zoom, o próprio WhatsApp. Esses aplicativos que estão aproximando as pessoas. Então, por exemplo, pessoas idosas estão sendo visitadas pelos seus filhos através de aplicativo. Eu vi algumas situações acontecendo. Isso é muito legal, porque isso desmistifica. E a melhor coisa para você aprender é quando você tem a necessidade. A necessidade está aí e não vamos deixar isso passar. Então, a segunda coisa positiva são esses aplicativos de encontro. A terceira coisa é a aproximação das famílias. Esse isolamento social nos impõe uma situação onde a gente tem que ficar mais dentro de casa e mais com os nossos familiares. Pô, sensacional. Eu sei que tem muito piadinha de briga de marido e mulher e tudo mais, mas tirando esse pequeno ponto, é uma oportunidade de reconstruir algumas coisas, de estar junto, de compartilhar, de entender, de se divertir, de contaminar positivamente as pessoas. A outra coisa que eu acho que é positiva, mas também tem um lado de negativo e também tem um lado de reflexão que eu queria que você fizesse, é sobre as notícias. Hoje você liga a televisão, só se fala no tal do coronavírus. Não tem mais guerra, não tem mais atentado, não tem mais nada. Estou brincando, lógico que tem. E essas coisas sempre vão existir. Mas isso é uma prova de como informação é uma coisa muito poderosa e a gente tem que tomar cuidado com ela, porque a gente precisa filtrar. Então, espera um pouquinho, apareceu o coronavírus e acabou todas as outras preocupações que a gente tinha? Ou será que pessoas estavam induzindo a gente a ter preocupações? Então, quando você não tem um grande problema, o problema que você tem é o grande problema. Então toma cuidado com isso, porque isso te leva a ficar um pouco louco, um pouco maluco sobre tudo o que está acontecendo, né? Terrorismo, invasões, situações de homicídio e tudo mais. Quando não tem notícia, alguém põe uma notícia lá e torna isso o mais drástico possível, porque isso é que vende anúncio. Então toma muito cuidado com isso. Outra coisa que é muito importante, esse isolamento social nos está impondo uma situação de consciência. E se você não atentou para isso ainda, vai lá e faz. Pensa. Por que nós estamos vivendo essa situação agora?
Se você tirar todo esse papo de teoria da conspiração, tem uma razão. A natureza se autorregula. E é o que ela está fazendo agora. Nem sempre a gente aceita muito essas coisas porque afeta a gente, afeta os nossos familiares. E o nosso principal valor é se manter vivo. Então sempre que tem uma ameaça, você vê isso como negativo. Mas veja também como uma oportunidade de avaliar de uma maneira mais geral tudo o que está acontecendo no mundo e tudo o que está acontecendo com você. Esse tempo que você fica em casa, use ele da maneira produtiva. Consciência, seja positivo. E a gente aqui no Se Eu Soubesse, está escrito aqui em cima, ó, reflexões que geram realidade. Vamos regerar uma realidade positiva. Porque a coletividade, a consciência coletiva vai atuar na situação que nós estamos vivendo. Então não pensa coisa ruim, não pensa que o mundo vai acabar, não pensa... Por quê? Porque nós vamos passar por isso. Assim como a humanidade passou por muitas situações, talvez não com a mesma gravidade, mas que necessitam pensar positivo. Então pensa positivo. Ajuda as pessoas que estão do seu lado com coragem, com otimismo, com positividade, com suporte emocional, porque isso é muito importante. Esse isolamento social, ele traz uma coisa que não é muito legal, principalmente você tem que ficar sozinho, só você em casa, sem familiares. Você fica pensando um monte de coisa que talvez não seja legal para você e para todos nós. Então, põe a mão na cabeça, entenda o que está acontecendo, saiba como se comportar, se construa como ser humano em toda essa situação, porque uma coisa é certa, ela vai passar. E nós vamos ter que continuar agindo, vivendo nesse mundo que a gente está. Se você gostou disso, se você entendeu que a gente está dando o recado correto, nos segue nas redes sociais, isso é muito importante para a gente. Deixa a gente saber exatamente o que você está pensando, quais são as reflexões maiores que você está fazendo nesse período de isolamento social, que é muito importante essa interação que a gente tem com você. Um grande abraço e logo, logo a gente está falando com você de novo sobre coisa que tenha tudo a ver sobre o seu desenvolvimento, sobre o nosso desenvolvimento humano. Um grande abraço e se inscreve, dá o seu like nesse vídeo para ajudar a gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!